mês de conscientização para o controle do câncer da próstata. É um mês, a gente vai fazer uma discussão importante aqui sobre prevenção. O nosso tema vai ser um debate bem bacana sobre preconceito, sobre diagnóstico precoce, sobre tratamentos. E a gente tem uma campanha muito interessante, que seria nessa seguinte frase: o mundo muda, os homens mudam, o preconceito precisa mudar também, precisa também mudar. Eu sou Gisele Vitória e eu vou conversar com o Dr. Paulo Lages, oncologista clínico da Oncoclínicas do Distrito Federal, Brasília, e a doutora Mariane Fontes, oncologista clínica da Oncoclínicas no Rio de Janeiro. Boa tarde, doutores, tudo bem? Boa tarde, Gisele, um prazer estar aqui para conversar um pouquinho desse tema tão importante, para conscientizar um pouco mais ainda a população. Sei que todo mundo está muito informado hoje, mas quanto mais conhecimento, melhor, né, Mari? Exatamente. É um prazer estar aqui dividindo esse espaço com o Dr. Paulo, com a Gisele, e eu tenho certeza que vai ser uma conversa bastante proveitosa. Muito legal. Então, olha, antes da gente começar a rodada de discussão, a gente vai passar um vídeo da nova campanha do Grupo Oncoclínica, do Instituto Oncoclínicas, sobre o Novembro Azul. Vamos lá. Eu choro sim, mas e daí? Não tenho vergonha dos sentimentos. Eles me acompanham em todos os momentos. Não sou machista nem o maioral. Sou contra rótulos na vida, tudo é normal. Eu sou casado, sou solteiro, tenho amigos, tenho filhos. Divido tudo em casa, até os desafios. Alcancei a maturidade. Tenho opinião, mas não sou dono da verdade. Não sou dono da razão. Eu sou eu mesmo e mais feliz por acreditar que posso viver ainda mais. Me amar e me cuidar. O mundo muda, os homens mudam. O preconceito precisa acabar. Exame de próstata dura apenas 7 segundos e vale por uma vida. Opa, animado esse rap, né? Então, acho que a gente podia começar essa rodada falando exatamente do valor da prevenção, né? Eu queria antes dar abrir um pouco a discussão para os números, né? A gente tem alguns dados sobre câncer de próstata, de acordo com o INCA, Instituto Nacional do Câncer, considerando apenas o ano de 2021, são esperados mais de 65 mil novos diagnósticos da doença no Brasil. Cerca de 75% dos casos atingem homens com 65 anos ou mais, e esse tipo de câncer mata mais de 15 mil brasileiros todos os anos. O tumor de próstata é o segundo mais comum entre os homens, ficando atrás apenas do câncer de pele não melanoma. E aí eu abro essa pergunta para vocês, aproveitando justamente o gancho dessa campanha. Qual que é o impacto do preconceito no diagnóstico do câncer de próstata e no prognóstico do paciente? Vou começar com as damas, ladies first. Vou falar isso agora, claro. Doutora Mariane, a palavra é sua. Sem dúvida, né, Gisele? Toda vez que a gente deixa a coisa caminhar sem investigar e deixa uma doença ir aparecendo, a chance da gente começar a tratá-la, né, e ter tudo sob nosso controle e ter o melhor resultado é cada vez menor. Então, assim, se a gente for colocar isso em números e quando a gente traduz isso para câncer de próstata, quando você tem um paciente com uma doença localizada, a gente não espera que esse paciente tenha sintomas, né? Então, não vai ser isso que vai levar o paciente ao médico. Então, a gente não ter a consciência que é uma doença assintomática e deixar o preconceito tomar conta é um problema enorme, né? Porque muitas vezes o cara fala, para que eu vou lá fazer um toque retal
Para que eu vou lá fazer os exames que eu preciso fazer se eu não estou sentindo nada? Então, muitas vezes o homem ele deixa, né, ou ele só vai ter essa busca quando tem sintomas. E isso, quando a gente fala de câncer de próstata, o aparecimento dos sintomas já significa uma doença localmente avançada ou até uma doença metastática. Então, a gente sai de uma estatística onde a gente tem 90%, né, dos homens sobrevivendo em 5 anos, pelo menos, da doença localizada, para números muito inferiores quando a gente está falando da doença metastática. Então, o impacto que isso tem é no número de anos vividos que essas pessoas vão ter mediante um diagnóstico de câncer mais avançado. Perfeito. Doutor Paulo, complementando, né, e lembrando, né, como o rap, né, da nossa campanha, são apenas 7 segundos que podem salvar vidas, né? Como é que a gente vence essa questão do preconceito, que ainda, acho que já melhorou bastante, né, mas acho que ainda é muito forte? Então, Gisele, acho que essa própria palavra preconceito é algo que eu enxergo de uma forma, não sei se é tão por aí, porque o que acontece? A gente tem um problema que, na verdade, eu considero como um problema de saúde pública que nós temos, e particularmente aqui no Brasil. O que acontece? Quando a gente pega crianças, a menina e o menino vão para o pediatra até os 15 anos. No dia que a menina deixa de ir para o pediatra, ela já está menstruando, então ela já vai para o ginecologista. E ela passa a ter um médico que vai acompanhá-la ao longo de toda a vida. Isso não existe para o homem. Então, na verdade, esse preconceito surge, a meu ver, sob minha ótica, por essa falta de rotina de procurar um médico. Porque no dia que a criança, que o adolescente deixa de ter o pediatra, ele deixa de ter médico. Eu costumo brincar que o homem se torna um paciente de pronto-socorro. No dia que ele sente alguma coisa, ele vai no pronto-socorro para tratar aquele sintoma. Mas nós não temos culturalmente o hábito de procurar um clínico geral a partir do momento que ele deixa de ter o pediatra. Então, ele vai voltar ao médico com 50 anos. Ele ficou em intervalo de 15 aos 50 anos sem médico. Tudo para ele vai ser fora do natural. Então, esse toque se torna algo extremamente constrangedor, porque não é algo natural, diferente das meninas que fazem um exame que é muito mais invasivo até, então você tem que colocar um espéculo, é muito mais demorado, fica na posição ginecológica, e isso é muito natural para as meninas, porque elas estão acostumadas a fazer isso desde que elas entraram na adolescência. E o homem não tem isso. Então, existe sim na nossa bagagem uma justificativa para tal preconceito que passa a surgir nesse momento. Então, tudo fica difícil, da mesma forma como se você vai falar para um homem fazer um exame de colonoscopia para avaliar um câncer de intestino, é muito mais difícil do que você falar para uma mulher. O homem é muito mais resistente ao médico de uma forma geral do que a mulher nesse conceito. E acho que a gente precisa mudar um pouco isso com o conceito em especial de saúde da família. Hoje nós temos programas de saúde da família que passam a criar esse vínculo e talvez isso modifique no médio e longo prazo essa forma como o médico leva essas consultas de rotina. Quer dizer, é muito interessante isso, né? Quer dizer, tem uma cultura que favorece, digamos assim, o preconceito, né? São questões bem mais profundas, inclusive, de como resolver isso, como começar isso, como ter essa rotina um pouco mais frequente dos meninos, dos jovens, dos adultos. Como é que vocês veem, doutora Mariane? Eu estava aqui, o Paulo estava falando, eu estava lembrando de uma situação, né, que eu vivi. Eu tive a oportunidade de viver o sistema público inglês, né, durante o tempo que eu fiquei lá. E eu acho que o Paulo tem toda a razão, eu concordo 100% com ele. Diferente do sistema inglês, onde a gente vê menos esse preconceito em relação ao rastreamento, esses homens, eles são obrigatoriamente, eles têm que estar registrados
nas clínicas de família deles, né? No bairro onde eles estão. Então, você não pode, mesmo que você se mude, obrigatoriamente você tem que ter esse registro e, dependendo do momento, se faz até uma busca ativa desses homens para que eles, né, façam os exames nos períodos, né, de rastreamento correto. Então, isso, sim, é uma forma muito interessante e não perder de vista essas pessoas que se perdem no sistema. Mas, obviamente, isso exige uma organização governamental para que isso possa ser, né, que isso seja feito de forma regular e periódica e acompanhar esses homens conforme eles vão envelhecendo para que esses gatilhos sejam acionados no momento correto. E eu estava até lendo recentemente uma pesquisa que foi feita pelo Instituto de Pesquisa Lado a Lado, e é muito interessante o que eles colocam, que é justamente isso, né? A gente perde essa cultura de ir ao médico e eles constataram que 53% dos brasileiros eles vão recorrer primeiro ao Google para procurar uma informação, ao invés de procurar o seu médico, a sua unidade de saúde, né, de escolha, né? E 62% dessas pessoas só vão visitar o médico quando eles têm sintomas e quando esses sintomas estão insuportáveis. Esses números assustam quando você vê que essa é a realidade de muitos brasileiros. Então, assim, mais de 50% dessas pessoas ficam sem a informação correta e só vão procurar ajuda quando a coisa está, né, ou quando os sintomas estão insuportáveis. É verdade. É um bom ponto essa comparação com o sistema britânico. Gisele, eu posso fazer uma observação que eu acho que é pertinente. Assim, Claro. Quando a gente fala sobre Novembro Azul, a gente sempre só fala de câncer de próstata, mas é um movimento que vai muito além disso. É um movimento que veio do movimento Movember, na Austrália, que começou em 2003, e o objetivo é lembrar da saúde do homem. Claro que a próstata tomou o carro-chefe, primeiro, por ser a neoplasia, excetuando o câncer de pele, mais comum no homem, e por ser a segunda maior em mortalidade. É muito importante, e o dia 17 de novembro é o dia do câncer de próstata, o dia mundial. Então, acabou que virou a imagem do novembro. Mas, na verdade, o Novembro Azul é importante no sentido de conscientização da saúde do homem de uma forma geral. E uma coisa que eu gosto muito de falar é que, por exemplo, pouca gente sabe do autoexame do homem. Se você perguntar para a mulher qual é o autoexame, qualquer uma sabe te dizer. Eu já vou te dizer que não é da próstata o autoexame, para ninguém tentar. Então, o autoexame do homem é o autoexame do testículo. A gente está falando de um câncer que acomete jovens entre a segunda e a quarta década de vida, que muitas vezes eu, a Mariane, que a gente tem esse foco em tratamento de doenças urológicas, a gente encontra pacientes metastáticos de 20 anos de idade, porque simplesmente não palparam o testículo. Nunca foi ensinado para ele, na hora do banho, de apalpar o testículo, ver se cresceu algum nódulo, se o volume está aumentando. Ontem mesmo eu atendi uma criança com a fratura já na coluna, com a compressão e perda de movimento, por conta de um câncer de testículo. Então, existe uma carência de informação. Fala-se muito sobre câncer de próstata, mas a gente precisa lembrar que a gente tem que conscientizar de tudo. Então, a saúde do homem vai muito além. É muito comum, por exemplo, o urologista receber aquele paciente que saiu do pediatra aos 15 e ele vai fazer diagnóstico de hipertensão arterial, doença mais simples do mundo, aos 50. E nesse tempo, ele ficou, às vezes, com 15, 20, 30 anos, tendo lesões no rim, lesões em vários órgãos do seu corpo secundários a essa pressão alta, simplesmente porque não existia médico. Então, é um problema talvez muito maior do que a gente consegue medir com esse movimento. Sem dúvida. Olha, eu tenho uma pergunta da Simone Blaines, repórter da revista Veja, que é sobre uma pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira de Urologia. Ela diz o seguinte: essa pesquisa ela mostrou que a procura por cirurgias eletivas urológicas caiu 50% durante a pandemia. Desses,
cerca de 90% afirmaram que houve uma redução de 50% das cirurgias eletivas e 54,8% relataram que as cirurgias de emergência diminuíram pela metade. Quais devem ser os reflexos dessa realidade no combate ao câncer de próstata a curto e médio prazo? Ela traz aí um ponto da pandemia, né? Assim, um pouco, como que a gente poderia respondê-la, a doutora Mariane, que quer começar? Eu acho que a pandemia impactou o mundo, né? Não foi só aqui. Eu acho que esses impactos vão ser vistos no mundo inteiro. A gente volta à história de você começar a fazer diagnósticos mais tardios. O que possivelmente irá acontecer é que esses pacientes que potencialmente seriam operados nesse período, né, ou teriam recebido um tratamento curativo, não serão tratados, não serão diagnosticados e a doença vai, né, progredir. E a gente vai ter um número maior de pacientes sendo diagnosticados com doenças incuráveis. Então, para receber tratamentos para melhorar os sintomas, para controlar a doença, mas não vão ser pacientes que vão se ver livres dessa doença, não vão ter cura dessa doença. Esse é o lado ruim. Obviamente, a gente pode falar das coisas boas, né, dos avanços do câncer de próstata, que dá uma qualidade de vida para esses pacientes que, mesmo metastáticos, hoje a gente tem muito mais opções, mas o ideal não é esse. Ninguém quer tratar um paciente de forma paliativa. A gente quer tratar os pacientes e poder dizer, olha, hoje o seu câncer está curado, né? Você pode seguir sua vida independentemente de qualquer coisa. Mas eu acho que é isso que a gente vai ver, infelizmente. Na verdade, a gente vai ver não, né, Paulo? Eu diria que a gente já está vendo. Infelizmente, a gente não acha que a gente vai ter que esperar tanto para ver essa realidade acontecer. Gisele, eu acho que tem uma máxima popular que eu acho que às vezes é muito perigosa, porque ainda hoje a grande maioria das pessoas tem na cabeça aquilo, câncer de próstata é algo que é tranquilo. Se você pegar a estatística americana para 2020, morre um americano a cada 16 minutos de câncer de próstata nos Estados Unidos. Então não tem como você falar que isso é uma doença tranquila. Câncer de próstata é a segunda maior causa de morte em homens no Brasil, só perde para câncer de pulmão. Então, apesar de existir realmente um número muito grande de pacientes com câncer de próstata indolente, que muitas vezes você não vai nem ter que tratar, e sim, existem casos de câncer de próstata que não precisam ser tratados, quem vai dizer isso é o oncologista. É o que a Mari acabou de falar, é o urologista, é o oncologista. Não dá para simplesmente você rotular de que câncer de próstata não mata. Não é isso que a estatística mostra, mas isso ainda está muito arraigado no conceito popular. E isso é um desafio nesse momento de pandemia em especial, porque vários dos pacientes, inclusive, já diagnosticaram, não queriam ir para o consultório. Eles tinham muito mais medo do COVID do que de um câncer metastático. Era algo impressionante, porque, às vezes, pacientes com múltiplas metástases não queriam ir no consultório do médico porque estava com medo do COVID. Então, esse estigma também é algo complexo de ser quebrado. A gente até entende, né, Paulo? Porque o Covid é uma doença nova, é uma doença desconhecida, então tudo que é desconhecido causa muito medo, é compreensível, é totalmente compreensível, né? Mas, assim, é necessário as pessoas entenderem também que Covid matou muita gente, a gente espera que isso, né, melhore daqui para frente, obviamente, mas tem outras doenças que matarão muito também, né? E com sofrimento, né? Não é uma coisa sem sofrimento. Então, é necessário a gente mudar um pouco de uma forma responsável, voltar às nossas rotinas de consultas médicas, não só para o câncer, para doenças cardíacas, né? Para doenças, né, renais, entre outras, que estão aí, que estão acometendo tantas pessoas aí no nosso Brasil e nosso mundo todo. É verdade. Tem uma outra pergunta aqui.
que eu queria trazer para vocês, que é da Eliane Trindade, editora da Folha de São Paulo. Ela diz o seguinte aqui: para alguns tipos de câncer, existem alguns hábitos nocivos, caso do tabagismo, que, quando evitamos, contribuem para a redução dos riscos de surgimento de tumores. Há algum tipo de prevenção possível no caso de câncer de próstata? Quer comentar, doutor Paulo? Posso. Então, Gisele, assim, a gente não tem nada bem definido do ponto de vista, se eu fizer isso, especificamente eu vou reduzir meu risco. O que a gente sabe? Que alguns hábitos de vida vão reduzir o risco de todas as formas de câncer, como atividade física. A gente tem vários estudos que mostram que reduz tanto o risco de um tumor novo, de um tumor primário, quanto de recidiva de um paciente que já teve um câncer, para ele voltar a ter essa doença. Então, alimentações, principalmente a alimentação DASH, a alimentação mediterrânea, que é aquela rica em folhas, legumes, frutas, azeite, castanhas. Então, hábitos de vida de uma forma geral, evitar etilismo, evitar tabagismo. Não é nada específico para câncer de próstata, porém, ele vai reduzir sua causa de câncer de todas as causas de câncer, todos os tipos. Então, a mudança do hábito de vida de uma forma geral. Então, você encontrar realmente um equilíbrio. Claro que é difícil você falar, você nunca mais vai poder tomar seu vinho, você nunca mais vai poder deixar de fazer alguma coisa. Não, eu acho que é tudo uma questão de equilíbrio. Durante algum tempo, surgiram alguns mitos acerca do câncer de próstata, como, por exemplo, o hábito de comer tomate. Então, acreditava-se que o licopeno presente no tomate ia prevenir o câncer e ia acabar com o câncer. Isso caiu por terra, saíram estudos que, inclusive, dosavam a quantidade de licopeno no sangue, mostraram que isso era balela. Então, não acontece nada mágico no sentido de câncer de próstata. Existem os riscos familiares, que felizmente acontecem num número muito pequeno de casos. 90% dos cânceres não são hereditários, não são herdados. Porém, para aquele paciente que você tem uma história familiar muito positiva, você saber que você tem uma mutação que pode aumentar o risco de câncer de próstata também pode mudar a forma de manejar, desde a prevenção até um tratamento mais precoce do que você faria em um paciente que não tem esse tipo de risco. Perfeito, perfeito. Um outro ponto aqui trazido, que toca na questão da prevenção, voltando à prevenção. O exame de toque retal é efetivamente essencial? Existem alternativas, já que, para muitos homens, essa ainda é uma barreira sociocultural que parece levar ao adiamento de uma rotina de cuidados? Pergunta da Silene Pereira, editora da revista Veja, editora de saúde da revista Veja. O exame físico ainda é a nossa melhor ferramenta, né? A gente ainda não desenvolveu nenhum método que seja para rastreio usado de forma eficaz. A gente teve muitos avanços. Né? Desculpa, Gisele. Por que ele é essencial nessa? Tem alguma explicação? Então, é o exame físico que a gente faz daquele órgão, né? Então, assim, você sente a consistência da próstata, se tem algum nódulo. A mesma coisa que você sentiria se você tivesse um nódulo na pele. Então, é o exame que se tem hoje, né? Que não é invasivo, que é custo-efetivo, que você consegue fazer um rastreio adequado, identificar esse nódulo de forma precoce. Quando a gente fala de rastreio, a gente tem que usar métodos que sejam eficazes, onde a gente vai conseguir expor um maior número de pessoas com custo baixo e vai conseguir identificar o maior número de casos entre aqueles pacientes, né? Tem cânceres que não existe um método de rastreio para você identificá-lo de forma precoce. Né? Você tem aí câncer de ovário, é um câncer que é difícil de rastrear, né? Você tem câncer de pâncreas, e tem outros tipos de cânceres que não vão ter uma forma de rastrear.
Então, o câncer, o toque retal é um método fácil, barato, onde você identifica, né, o câncer com muita facilidade. E, normalmente, hoje, eu posso dizer que a gente está comemorando o aniversário de 30 anos do PSA, que é o nosso grande aliado também para poder, associado ao toque retal, rastrear esses pacientes. Muitas vezes os pacientes chegam perguntando, doutora, mas não dá para fazer só o exame de sangue, aquele do sangue? Não dá para ser só aquele, né? Não precisa fazer o exame do toque. Mas a gente tem que lembrar que o tipo de câncer mais agressivo é aquele câncer que não aumenta o PSA. Então, isso é uma limitação. Nenhum exame é perfeito, né? Podem ter pacientes que fazem um toque retal e o toque não está alterado e tem um PSA muito alto, e aí você vai complementar com outras coisas? Pode até acontecer, mas eu diria até que, né, seria a minoria deles, entende? Mas, assim, hoje a gente tem exames muito melhores que vão fazer parte do diagnóstico e da propedêutica, né? Os exames que a gente faz para poder entender melhor aquela doença. Mas para rastreio, infelizmente, a gente não tem aí evidência que a ressonância vai ajudar, que a tomografia vai ajudar, outros métodos de imagem novos e com muita tecnologia vão agregar alguma coisa nesse cenário. Perfeito. Assim, em termos de tratamento, né, uma vez detectado, quais são os avanços hoje em termos de tratamento, as possibilidades, enfim, quais são os êxitos que a gente teve nessa trajetória aí de tratamentos ao longo de tantos anos? Então, Gisele, aí acho que a gente daria para a gente ficar mais ou menos umas 15 horas aqui falando mais sobre isso. Felizmente. Isso é bom, né? Então, eu acho Se que fossem há 20 anos atrás, não seria tanto tempo, né, Paulinho? Exatamente. Eu ia falar agora. Acho que a Mari viveu a minha geração em que a gente não tinha nada para oferecer para pacientes com doença avançada. Então, felizmente, de 2004 para cá, as inovações foram as maiores possíveis. Assim, talvez eu arriscaria dizer que nenhum tipo de câncer teve o seu tratamento mudado como teve o câncer de próstata, em todos os contextos. Desde o tratamento cirúrgico, com a chegada da robótica, da cirurgia robótica, que trouxe um conforto enorme para os nossos pacientes. Importante lembrar que a cirurgia para tratar o câncer de próstata não muda, só existe uma, que é a prostatectomia radical, que é a retirada da próstata, das vesículas seminais e dos gânglios. Então, não existe raspagem, não existe laser de Israel, não existe ultrassom, nada disso vai tratar câncer de próstata de forma efetiva. E o que a robótica vai fazer? Ela vai fazer exatamente a mesma cirurgia, só que através de uma abordagem que a gente chama de abordagem minimamente invasiva. É a mesma coisa de você operar um apendicite cortando a barriga inteira ou fazendo um cortezinho e operando por vídeo. Você recupera muito mais rápido. O robô te permite uma capacidade de visão muito melhor do que a gente tinha antes com técnicas de laparoscopia e uma avaliação de imagem por 3D, que a gente não tinha também com métodos minimamente invasivos até então. Com isso, os resultados vêm melhorando bastante, em especial o conforto do paciente que é operado. Então, ele recupera muito mais rápido, ele não precisa ficar quase nada no hospital. Tem paciente que às vezes não fica nem 48 horas no hospital, ele usa menos tempo de sonda, então tudo melhora. Os tratamentos para doença avançada também mudaram muito. Mari, você quer falar um pouquinho para não tomar a palavra sozinha aqui e ficar o resto da tarde? Foi como o Paulo falou, né? Em 2004 foi quando a gente teve esse marco dessa mudança. Até então, a única coisa que a gente tinha, que eu acho que já foi muito, era o bloqueio hormonal, que é o tratamento para diminuir a testosterona, que pode ser cirúrgico ou químico. O cirúrgico envolve a retirada do testículo, que é o órgão produtor da testosterona, e o químico são injeções que o paciente toma para reduzir esse hormônio, que é eu digo, é o alimento principal do câncer de próstata.
Isso foi descoberto em 1941. De 1941 até 2004, a gente viveu um grande deserto, né? E a partir de 2004 foi quando a gente começou a ter as pequenas, né, evidências que talvez quimioterapia funcionasse. Então, a gente teve a incorporação de quimioterapia. Mais tarde, teve a incorporação de que a gente chama de novos agentes hormonais, que são bloqueadores hormonais diferentes da injeção, mas que são tomados por via oral, que dá um conforto muito grande para esses pacientes, né? Uma vez saindo dessa esfera, a gente começou agora a viver a era da medicina de precisão, então a gente está começando a identificar genes específicos que a gente consegue criar, eles se tornam um alvo para determinadas drogas, então uma coisa já muito detalhada. E agora a gente tem, né, aí os avanços com os radionuclídeos, que é uma nova forma de tratamento que está chegando no Brasil. A gente já tem uma delas aprovada, que é restrita para pacientes que têm predominantemente doença no osso. E agora a gente está chegando com uma nova forma de radionuclídeo que tem seria um tratamento mais abrangente. Então, assim, quantas coisas a gente conseguiu aí ao longo desses 20 anos de evolução, né? Então, foi aquilo que eu toquei brevemente na minha fala anterior, sobre sim, alguns pacientes sim, vão ser já no diagnóstico metastático, já vão ter uma doença que é incurável, mas graças a Deus a gente também teve muitos avanços ao longo desses 20 anos que nos permite dar qualidade de vida para esses pacientes, mesmo num estágio mais avançado. Sim, sem dúvida. Lembrei aqui, dentro desse arsenal, que hoje é muito, né, que bom a gente tem esse arsenal, né? Mas lembrando, tem um estudo da Oncoclínicas em parceria com a Peide, que é uma empresa, né, de inteligência artificial, que aponta que a inteligência artificial em análises patológicas para o câncer de próstata reduz o tempo de diagnóstico em materiais analisados em quase 70%. Um estudo recente, né? Achei tão interessante isso. Também tem, assim, já que o tempo é imprescindível, né, nessa questão do diagnóstico, isso é mais uma ferramenta. Concorda, doutor Paulo? Sem dúvida, Gisele. Acho que o tempo é fundamental e mais do que o tempo, a precisão. Então, assim, infelizmente, todas as vezes que a gente fala de câncer, eu acho que isso a gente vê com mais frequência em câncer de mama e câncer de próstata. Existe uma heterogeneidade do médico patologista que está dando laudo sobre o tipo de câncer. E isso muda completamente o manejo do paciente com câncer de próstata. Se você pega os dados americanos, existe uma divergência de mais ou menos 40% de um laudo de um lugar para o outro. A gente está falando nos Estados Unidos que as coisas são muito mais padronizadas. Então, através dessa estratégia que hoje o Grupo Oncoclínicas utiliza de centralização de laudos, de médicos de referência na sua área, para você estar vendo mais casos de um determinado tipo de doença, e minimiza riscos e minimiza erros. Você vai tratar seu paciente de uma forma muito mais precisa, porque uma simples mudança de um número em uma escala de graduação, por exemplo, que vai graduar o câncer de próstata em números que vão variar de agressividade do 6 até o 10, enquanto o 6 você simplesmente não vai fazer nada de tratamento, você vai só observar a doença. Se isso for um 7, um único número, esse paciente tem uma indicação de tratamento radical da próstata, com prostatectomia, com radioterapia. Então, a precisão, assim como o tempo para esse diagnóstico, é algo fundamental. Sem sombra de dúvida, você ter qualidade nesse sentido vai melhorar a forma de tratamento do doente. Muito bom, muito bom. Olha, dentro dessa linha de genômica, genética, tem uma pergunta aqui do Lindauro, do Jornal de Brasília, que ele quer saber a relação entre o câncer de próstata e a genética.
filhos com pais que tiveram câncer de próstata precisam de um acompanhamento a partir de qual idade? Os netos também precisam fazer esse rastreamento? A história familiar, como o Paulo já mencionou anteriormente, é um fator de risco importante para o câncer de próstata, ele sempre tem que ser lembrado. Inclusive, eu e o Paulo, a gente tem uma família em comum, que a gente olha bem de perto, né? Mas isso é uma coisa que mudou, porque antigamente a gente achava e via essa relação muito clara para o câncer de mama. E isso era muito falado para o câncer de mama. E isso é real também para o câncer de próstata, né? A gente sabe que a genética ela vai ter o seu papel e a gente tem que entender o risco familiar e entender o que é hereditário. Tem vezes que uma família ela pode ser acometida por um câncer, mas você não vai ter uma alteração genética específica que você vai conseguir identificar. E isso pode ser por conta de fatores ambientais, hábitos de vida, né, que são passados de pai para filho. Os cânceres hereditários, né, é que tem um gene que é responsável pelo surgimento daquele câncer, isso acontece numa minoria de pacientes, tá? Então, assim, mas isso tem que ser lembrado e isso tem que ser aventado e discutido com cada família. Obviamente, a presença de vários familiares com câncer, né? Não só de próstata, mas câncer de mama, câncer de intestino, câncer de pâncreas, podem ter relação com o risco de câncer de próstata. E esses pacientes devem começar a ser rastreados, de acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia, aos 45 anos, diferente do que é recomendado para a população como um todo, que seria para os pacientes começarem o rastreio a partir dos 50 anos. Isso varia um pouco de sociedade para sociedade, mas estamos no Brasil, né? Falaremos aqui das diretrizes brasileiras. Perfeito. Temos aqui uma pergunta da Thaís Neves, que ela diz o seguinte: existem estudos que falam que os afrodescendentes são mais propensos a desenvolverem o câncer de próstata. É verdade? E por quê? Então, Gisele, na verdade, isso é verdade. E normalmente os estudos mostram que os tumores na população afro-americana, os afrodescendentes, eles tendem a ter tumores mais agressivos e menos diferenciados. Por conta disso, essa mesma recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia também, assim como os pacientes com histórico familiar, esses pacientes afrodescendentes têm a indicação de realizar o rastreio a partir dos 45 anos. Não se sabe ao certo o porquê disso, isso foi amplamente discutido no Congresso da Sociedade Americana esse ano, esse foi o tema do Congresso americano, mas o que a gente sabe é que essa população ela é subrepresentada na maior parte dos estudos no mundo inteiro. Então, é uma população que talvez por um menor acesso, que isso acontece no mundo todo, eles tenham menor oportunidade de participar de estudos e a gente tem muito mais dúvidas acerca desses pacientes do que respostas. Mas o que a gente sabe é que sim, é uma população que tem um risco aumentado e, portanto, a prevenção tem que acontecer de forma mais precoce, então a gente antecipa em 5 anos a realização do screening. Essas questões socioeconômicas, né, é difícil de você quantificar o quanto isso realmente participa, né, na acesso, condição, educação da população, né, o quanto que isso realmente impacta nesse diagnóstico. Perfeito. O Tiago Ritter faz a seguinte pergunta: fora questões genéticas e do tabagismo, quais hábitos podem contribuir ao longo da vida para o surgimento do câncer de próstata? O que vocês diriam? Acho que o Paulinho falou um pouquinho disso um pouco mais cedo, né? Existem os fatores de risco, a obesidade, o sedentarismo, né? Infecções, inflamações crônicas, né? Havendo-se a possibilidade de estar relacionado, mas assim,
não dá para quantificar. Talvez o fator de risco que tem um pouco mais de evidência, né, de relação com o câncer de próstata seria a obesidade. Tem mais estudos falando que homens obesos teriam uma propensão maior a desenvolver câncer de próstata. Os outros, a gente fica num contexto mais amplo, sem uma correlação direta, mas sem dúvida, uma pessoa mais saudável, ativa, com peso ideal, né, sem fumar, a chance de ter doenças é menor. Acho que uma coisa importante, Mari, que é bom tocar, que o câncer de próstata, na verdade, ele surge da exposição ao hormônio masculino, como a Mari acabou de falar. Então, o principal fator de risco para desenvolver câncer de próstata é a exposição. Por isso que, habitualmente, é o idoso que tem mais câncer de próstata. Por quê? Porque ele ficou a vida inteira sendo exposto à testosterona e aos outros hormônios masculinos que são produzidos em outros lugares do corpo. Então, hoje está muito na moda o uso de anabolizantes e hormônios masculinos de uma forma geral, com intuitos estéticos. E não há absolutamente nenhum dado de segurança em relação ao uso dessas substâncias. Todos os dados de uso dessas substâncias são somente para aqueles pacientes que não produzem de forma adequada a testosterona, um paciente que a gente chama de hipogonádico. Então, se eu não produzo e eu uso essa medicação para eu voltar para o nível normal, meu risco de câncer de próstata é o mesmo da população geral. Agora, não existe nenhum dado de que é seguro usar esse tipo de medicação para aquele paciente que já produz a testosterona na sua quantidade habitual. Isso é importante da gente falar, porque hoje usa-se muito isso. Então, hoje o pessoal tem usado cada vez mais esses hormônios anabolizantes. E isso sim é um fator de risco para câncer de próstata. Eu já peguei paciente de 32 anos com câncer de próstata que apareceu depois do uso de anabolizante. Então, é importante lembrar. Sim, existem estudos que fazem, traçam essa relação de causa e consequência? Na verdade, quando foi descoberto o tratamento do câncer de próstata, foi evidenciado isso. Foi o estudo que a Mariane falou de 1941. Foi por dois pesquisadores, um chamado Huggins e o outro chamado Rhodes, que depois disso ganharam o Prêmio Nobel em 67 por essa descoberta de que existe uma relação direta da testosterona com o PSA e com o câncer de próstata. Esse dado é tão importante que em 1987 houve um outro prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina também por esse mesmo motivo. Então, é das poucas áreas que eu já ouvi falar em que a gente tem para uma mesma descoberta 2 prêmios Nobéis para ver o tamanho e a relevância desses hormônios para o câncer de próstata. Sim. Mas eu acho que cabe aqui, desculpa, Gisele, cabe aqui ressaltar, foi o que você falou, né, Paulinho? Aqueles pacientes que precisam, daqueles pacientes que não produzem, não precisam ter medo de usar. Exato. Esses pacientes, eles têm indicação de fazer uso e não vão aumentar o seu risco de câncer de próstata por estarem fazendo uso do hormônio. Sim, exato. Sim. Esse ponto é importante de ressaltar mesmo. Olha, o Tiago Ritter também pergunta o seguinte: é tradicional... E o tradicional aumento da próstata depois de uma certa idade, se não cuidado, também pode contribuir para a incidência da doença? São 2 doenças diferentes, né? Eu digo, o homem que tem próstata vai ter aumento da próstata, não tem jeito, vai crescer. Se você vive muito, vai crescer a próstata, não tem o que fazer. Mas o nome dessa doença, o aumento habitual da próstata, se chama hiperplasia prostática benigna. Então, isso é uma doença benigna que não é um fator de risco para desenvolver câncer de próstata. É importante, Mari, acho que esse conceito fica claro que a testosterona ela é o combustível para a célula da próstata crescer de uma forma geral. Tanto o crescimento benigno quanto o maligno. Se você já tem ali uma célula maligna, vai ser o mesmo alimento para a célula maligna crescer. Então, o tempo de exposição à testosterona é exatamente isso que a Mari acabou de falar. À medida que você vai envelhecendo, você ficou mais tempo sendo exposto à ação da testosterona e você vai ter uma próstata maior.
Normalmente eu costumo brincar quando eu vou dar palestra, às vezes eu costumo começar a palestra para quebrar o gelo perguntando quem aqui quer ter câncer de próstata? E normalmente eu sou o único que levanta a mão. E aí depois eu explico, ó, só não vai ter câncer de próstata quem morrer antes, ou do coração, ou de AVC, porque o homem vem programado para ter câncer de próstata. E aqui a gente entende que ter câncer de próstata, primeiro, não quer dizer que você vai ter que tratar e nem de que você vai morrer da doença. Então é natural que isso aconteça se a gente viver o suficiente. Se todos nós vivemos até 90 anos, todos os homens terão câncer de próstata se você fizer uma biópsia. Isso é uma certeza que a gente tem. Inclusive, a título de curiosidade, tem um estudo, né, feito em autópsias que mostram que até 90%, né, dos pacientes tinham algum foco de câncer de próstata, né? Então, Olha, curioso. é curioso. O que não quer dizer que eles faleceram daquilo, né? Então, assim, eles não faleceram do câncer de próstata necessariamente. Então, isso é a mensagem importante aqui para deixar. Legal. A gente tem mais 10 minutinhos, então eu vou fechar um pouco, fazer uma última rodada de fechamento, propondo a gente retomar a questão da importância da prevenção e de mudança da cultura, né? Então, queria passar a palavra para a doutora Mariane, com suas considerações finais sobre a importância do diagnóstico precoce, né? Do diagnóstico em estágio inicial, que vai fazer toda a diferença no tratamento. Por favor, doutora Mariane, a palavra é sua. Gisele, eu acho que tudo que a gente pode fazer para que a gente possa viver, não necessariamente mais, mas viver bem, deve ser feito. Então, a gente não tem como controlar tudo que vai acontecer com a gente. A gente não tem como controlar todas as doenças que vão nos acometer ou vão deixar de nos acometer. A gente tem que fazer a nossa parte. Então, a identificação da doença precoce é o melhor presente que a gente pode dar para nós em qualquer momento, porque é a chance que você vai ter de poder viver bem uma vida saudável. Perfeito. Muito obrigada, doutora Mariana. Doutor Paulo, suas considerações finais. Falou muito bem, Gisele. Acho que, resumindo, a gente sempre vai ter problema na vida, né? Então, quanto menor for o nosso problema, mais fácil da gente passar por ele, né? Acho que essa é a ideia. Quanto mais a gente escuta ainda muito no consultório, né? Maria, não vou procurar porque depois eu acho. Mas tomara que você ache um problema pequeno, porque no dia que você esperar você ficar sintomático para ser um problema grande, é muito mais difícil lidar com problemas grandes na nossa vida em todas as esferas, né? Então, a gente sempre corre atrás para lidar com problemas logo no início, porque com a nossa saúde vai ser diferente. Eu acho que essa é o grande preconceito que a gente precisa quebrar. E a melhor forma de fazer isso é com prevenção e investindo na nossa saúde. Eu escutei uma vez numa palestra de uma geriatra algo que eu achei fabuloso. Assim, eu uso muito isso no meu dia a dia. Acho que a gente tem que pensar a nossa saúde como uma previdência privada. Então, sempre vale a pena ser investido. Só que quanto antes você começa a investir nela, mais frutos você vai colher lá na frente. Mas a qualquer momento, você pode estar com 70 anos, vale a pena você investir nela, porque você vai colher alguma coisa. Claro que o montante vai ser bem menor. Então, a hora de mudar é agora. Quanto antes a gente muda, mais a gente colhe lá no final. Perfeito, bacana. Vamos fazer, né? Vamos investir no diagnóstico em estágio inicial, vamos investir no check-up, né? Eu agradeço a audiência e convido a vocês a entrarem no site do Grupo Oncoclínica. A gente vai ter mais informações com dicas de prevenção, com informações dentro dessa nossa programação do Novembro Azul, e também convidar para entrar no site Movimento pela Vida, que também, enfim, está trazendo muita ênfase no diagnóstico em estágio inicial, nos exames, na importância de se quebrar o preconceito, se mudar a cultura.
E o mundo está mudando, os homens também precisam mudar, o preconceito precisa acabar. Muito obrigada a todos e até a próxima. Obrigada, doutores. Pessoal. Tchau, tchau. Tchau.